Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Educação na Mesa. Meu nome é Eduardo Sisti, eu sou professor de História do Grupo Etapa e já a gente volta a conversar. E antes da gente começar a nossa conversa, queria pedir para você nos seguir no nosso canal no YouTube, ativa as notificações, lá tem bastante material bacana para você conferir. E aqui ao meu lado, apresentando comigo, o professor de português do Grupo Etapa, Rodrigo Mutuca. Tudo bem, Mutuca? Tudo ótimo, ainda mais hoje nós vamos ter uma conversa muito especial sobre um tema muito importante, né? Bacana. O tema de hoje é sobre saúde mental e a sua relação com o aprendizado. E o nosso convidado especial é o Beto Carvalho. Tudo bem, Beto? Tudo bem, gente? Obrigado pelo convite de vocês. Seja muito bem-vindo, Beto. Queria que você se apresentasse um pouco melhor, contasse um pouquinho da sua trajetória, sua atuação, né, na relação com a saúde mental. Vamos lá, eu sou CEO da Soul Be Good. A Soul Be Good é uma empresa de construção de soluções de impacto em saúde mental. Além disso, eu sou pesquisador do Centro de Pesquisa e Inovação em Saúde Mental da USP. E também sou membro do Vertentes, Ecossistema de Saúde Mental, que traz uma proposta de mobilização de organizações da sociedade civil para nutrirmos uma cultura de saúde mental. Legal. Beto, queria começar com uma pergunta. Eu vou até roubar aqui alguns dados para a gente introduzir o tema. Tem aqui, né? Segundo o levantamento da OMS, né, Organização Mundial de Saúde, de 2017, o Brasil é o país com maior índice de ansiosos do mundo, 9,3% ou 18 milhões de pessoas, e o terceiro maior em depressivos, né, 5,8% ou 11 milhões, que é muito próximo dos Estados Unidos e da Austrália. E o Datafolha também indicou que 34% dos estudantes estão com dificuldade de controlar suas emoções desde que voltaram ao ensino presencial, né, nesse período pós-pandemia. Esse percentual sobe para 40% no ensino médio. Então, o que será que explica esses índices tão assustadores, né, quando a gente pensa em saúde mental, principalmente dentro do ambiente escolar? Acho que são vários elementos que influenciam, né, a presença de questões de saúde mental. Muito do que a gente fala são dos fatores sociais determinantes da saúde, né? Então, condições econômicas, desemprego, violência, tudo isso tem um fator importante na contribuição do aparecimento de questões de saúde mental. Sem dúvida nenhuma que a pandemia foi um marco importante, né, dentro desse aspecto do contexto da saúde mental, porque ela ficou mais visível. Mas mesmo antes da pandemia, a gente já via um crescimento alarmante, por exemplo, no caso do suicídio de jovens, né? A faixa de 15 a 19 anos foi a faixa etária que mais cresceu o suicídio, avaliando aí nos últimos 10 anos. Então, assim, esse já é um tema crítico e que na pandemia acabou tendo uma evidência maior. Com a volta das aulas presenciais, acho que isso ficou ainda mais latente dentro do contexto escolar. Existem dados mostrando que os casos de depressão e ansiedade cresceram até 25% por conta da pandemia. Então, nada mais natural de que uma vez que esse aluno volte para dentro da escola, esses sinais estejam mais perceptíveis, né, e mais frequentes dentro do contexto escolar. Legal, acho que é bem visível mesmo, né, esse período pós-pandemia. A gente percebe isso, né, visitando escolas, conversando com alunos, mas eu acho bacana você comentar que não é um problema de agora, né, é um problema que já vem aí de um certo tempo, né? É de um certo tempo e, de certa forma, a pandemia trouxe mais luz para essa questão, né? Então as pessoas falam mais sobre saúde mental. Esse é um tema fundamental, né, que a gente precisa cada vez estimular mais, dentro e fora da escola. É importante reforçar que o que acontece dentro da escola é reflexo da nossa sociedade, né? Então, assim, quanto mais a gente disponibiliza esses espaços, quanto mais a gente traz essa temática à tona, mais fácil da gente mobilizar os diferentes atores para lidarem com essa situação. Bom, a gente mal começa a nossa conversa falando sobre depressão, suicídio, que são temas tabus, né, vamos dizer assim. E eu me lembro de uma apostila do 9º ano lá no colégio, que traz um texto que convida o leitor a falar sobre esses temas. É muito comum, quando eu penso em criança eu até entendo, né, mas quando eu começo a pensar em adolescentes, eu acho muito comum essa ideia de um certo receio em abordar certos assuntos, como se o simples fato de abordá-los pudesse fazer com que eles surgissem meio que do nada. E que o silêncio preservasse as pessoas desses sentimentos, dessas crises de ansiedade, dessas questões mentais, né? Até que caiu recentemente no Enem.
E você trabalha, entre outras coisas, né, ajudando as pessoas a entender um pouco esses processos. Eu imagino que você concorda que esses assuntos são para ser discutidos, analisados, comentados e não ficar em silêncio. De alguns anos para cá, eu imagino que a gente encontra bem menos resistência, né? Hoje em dia a gente está num espaço mais aberto. Você poderia dar alguns conselhos para que nós, professores, para que os agentes escolares, de modo geral, pudessem lidar com isso daí de uma forma mais responsável, sem ultrapassar limites perigosos? Eu acho que você trouxe um tema no início da sua fala de que depressão, ansiedade, suicídio são tabus, e não deveriam ser. É muito comum, por exemplo, você encontra um amigo, você está com um problema de pele, aí você vira assim: "Ah, você tem um dermatologista para me indicar?" Só que quando você viu alguém virar e falar assim: "Olha, eu tô com um problema, tem um psiquiatra para me indicar?", as pessoas têm receio de falar sobre isso. A gente teve um projeto que a gente está implementando numa escola, estadual lá do Rio Grande do Sul, de Gramado, a Escola Caramoru, que é o projeto Foca na Mente. O projeto Foca na Mente, ele parte de normalizar a discussão de saúde mental junto com alunos e professores. Então, o que a gente fez? No primeiro momento, a gente foi e escutou quais são as principais questões que os professores trazem referentes à sua própria saúde mental, e aí eu estou olhando o professor, né, como um indivíduo, não simplesmente como um profissional, quais são as dificuldades que ele enfrenta na sua vida, quais são as dificuldades que ele enfrenta dentro do contexto da escola, e o mesmo a gente fez com os alunos. A partir dessa escuta, a gente convidou para que eles fizessem um processo de construção de soluções. E aí a gente desenvolveu trilhas, né, que foram aplicadas junto com os alunos e junto com os professores, aonde a gente abordava a questão de saúde mental, tanto numa perspectiva de formação, de capacitação, mas também de falar sobre isso. Então, o que a gente construiu junto com eles? A gente fez uma feira de ciências em saúde mental que mobilizou toda a escola, envolveu todos os professores e todas as disciplinas. No primeiro momento, a gente estava preocupado do quanto que essa temática seria abordada pelos alunos, e aí a gente ficou impressionado pela quantidade de temas que eles trouxeram, que eram representativos e significativos para eles, e ao mesmo tempo como que eles achavam que essas soluções podiam ser implementadas dentro do contexto escolar. Então, assim, a gente fomentar essa discussão, a gente criar esses espaços, né, esses espaços seguros, a gente ter uma estrutura de acolhimento dentro do contexto escolar que possa apoiar professores e alunos a lidar com isso, eu acho que é fundamental, né? Existe a lei da questão do psicólogo na escola, mas o quanto que isso efetivamente está sendo colocado em prática, quanto que essas estruturas efetivamente elas estão acontecendo e elas suportam o que acontece dentro de sala de aula. Eu vejo que muitas vezes o professor ele fica isolado e ele toma muitas vezes uma responsabilidade que não é dele, né? Na ânsia de querer ajudar, ele acaba absorvendo uma carga que não é dele. Isso precisa ser compartilhado dentro do contexto escolar. E eu acho que o primeiro passo é normalizar essa discussão. Olha, pelo que eu notei aqui, né, você pode até me corrigir se eu estiver enganado, parece que vocês desenvolvem um trabalho muito interessante de escuta ativa, que faz com que os agentes, né, alunos, professores, pensem em elementos concretos e não em verdades absolutas sobre a própria saúde mental, o que acaba ajudando a quebrar vários mitos, né? Quando a gente pega e fala sobre um problema, o problema parece que se torna mais visível, mais concreto e talvez mais manipulável, desenvolvendo assim uma forma de autocompreensão. É até curioso, né? Se você não tivesse aqui, se eu tivesse te escutando na rádio, na TV, eu ia comentar com o Eduardo que parece um processo de metacognição envolvendo a própria questão da nossa saúde. Mas é exatamente isso, é um processo de metacognição e é uma abordagem de que alguém de fora não pode vir querer ditar regra para a resolução de um problema interno. Então, assim, a gente parte muito da perspectiva, né, do design centrado no usuário, design centrado no humano, que é o entendimento daquele público, o entendimento daquela persona, daquela pessoa, o que isso representa dentro da vida dele e ele como parte da construção da solução. Porque ele é o ator diretamente interessado em ter algum tipo de suporte dentro desse contexto. Por isso que é importante essa mobilização de todo esse ecossistema escolar e esse envolvimento nesse processo de construção.
Legal. Beto, você comentou, né, na sua resposta um pouquinho sobre o papel do professor. Né, eu e o Rodrigo somos professores, temos muitos colegas e claro que esse tema ele vem à tona em vários momentos. E acho que quase todos nós vamos ter ao menos uma história para contar de algum aluno que apresentou, né, alguma dificuldade, que eventualmente estava com uma crise de depressão, de ansiedade. Há muitos casos, né, tristes, infelizmente, de automutilação, inclusive. E o professor, que é aquele agente que está na linha de frente, muitas vezes se sente desamparado, né? Nem toda escola tem a estrutura necessária para atender esse tipo de problema. Então, que orientações você daria a um professor que está dando sua aula tranquilamente e se depara com um problema desse? Até que ponto ele pode agir ou qual deveria ser uma postura tida como responsável? Então, acho que esse é um ponto fundamental, porque eu acho que grande parte dessa responsabilidade não é do professor, é da gestão escolar. Oferecer esse suporte, dar clareza para a rede de apoio, quais são os caminhos de encaminhamento, isso não é uma responsabilidade do professor. A responsabilidade do professor é identificar algum tipo de sinal que algo não está bem, e aí ele acionar os caminhos competentes que vão lidar com aquela questão. Né? Acho que tem muito professor que se cobra em relação a isso. Mas é difícil porque o professor não está capacitado para fazer essa questão do acolhimento. Né? E, de novo, eu acho que vem o papel da parte da gestão escolar em auxiliar e formar o professor para que isso aconteça. Né? Por exemplo, o Instituto Ame Sua Mente é um grande parceiro nosso, está dentro do Vertentes, está dentro do CISM, que é esse Centro de Inovação de Pesquisa em Saúde Mental, e eles trabalham muito com a questão da capacitação e do letramento do professor em saúde mental, para que ele consiga identificar quais são esses sinais, como que isso acontece dentro da sala de aula e quais são os caminhos que eu posso tomar. Existem outras formações, né, formações de primeiros socorros em saúde mental, que ajudam a lidar com situações de crise. Mas, de novo, se o professor não tem essa formação, se o professor não tem essa capacitação, fica muito difícil ele lidar com isso sem aumentar o próprio sofrimento. É bem importante essa sua orientação, porque na faculdade a gente não tem esse tipo, né, de treinamento, entre aspas, para lidar com essas questões. E também é um tema que veio à tona recentemente, né? Eu, pelo menos, quando comecei a carreira dando aula, né, na educação, não era um tema debatido, né, era um tema, assim, bem segundo plano. E eu acho que essa orientação até diminui a ansiedade que pode o professor desenvolver, né? Então a gente vai ter um problema tanto por parte do aluno quanto por parte do professor e saber até que ponto a gente tem que agir, interceder, eu acho que diminui um pouco as expectativas, né, e o peso sobre a atuação do professor. Olha, eu admiro muito o trabalho do professor. O professor é uma das profissões mais estressantes. Eu não sei se vocês, imagino que sim, já conheço esse dado, né? Pela questão da falta de rotina, de estar sempre com o público, de tudo ser diferente, não necessariamente o planejamento ele acontece. E eu acho que, assim, de uma forma geral, acho que tanto no ensino público quanto no ensino privado, é meio que urgente um processo de valorização do professor. Né? Eu acho que existe uma cobrança muito grande para cima do professor, mas as condições de trabalho não são as melhores. A questão da violência contra o professor ele é muito latente. Infelizmente, a gente está vivendo vários casos hoje de como que isso acontece. E o suporte oferecido por parte da gestão, né, por parte das escolas, até mesmo do poder público, né, dessa rede de apoio que deveria amparar, muitas vezes fica aquém do desejado. Uma vez uma ex-aluna que estava cursando arquitetura, se eu não me engano, ela me perguntou, assim, meio que do nada, a diferença entre 3 verbos que, de modo geral, a gente acaba considerando que são sinônimos, né? Olhar, observar e enxergar. Eu estava refletindo um pouco sobre isso, e essa memória veio à tona justamente agora, quando você pegou e falou da capacitação e do letramento de professores. Eu fico imaginando que em diversas situações da minha vida eu poderia olhar para o aluno e suspeitar. Ah, eu acho que esse aluno é ansioso. Eu acho que aquele outro aluno é apático. Deve ter algum problema muito grave envolvendo esse aluno na casa dele, alguma coisa do tipo. Por outro lado, o meu olhar leigo ele pode fazer com que eu esteja, talvez, né, criando uma hipérbole. Eventualmente, aquilo que eu enxergo como ansiedade pode ser um excesso de tarefas,
pode ser a sequela de um planejamento equivocado, às vezes a solução pode ser muito mais simples, às vezes aquela apatia, aquela falta de foco pode ser uma aula desinteressante, talvez eu não tenha conseguido motivar devidamente meus alunos. Então, para que eu não apenas olhe, né, para que eu possa verdadeiramente enxergar essas questões, eu entendo que a capacitação e o letramento do professor em relação à saúde mental é muito importante para a gente não negligenciar e para a gente também não exagerar determinados elementos que aparecem numa sala de aula. Você pode dar exemplos de algumas ações que vocês já desenvolveram que ajudaram o professor a ter mais segurança e até mesmo a repensar algumas estratégias pedagógicas para minimizar dentro da sala de aula aquilo que talvez se confunda com um problema mais grave? Bom, vamos lá. Eu acho eu tenho acho que tem alguns pontos, né, dentro da sua questão. Primeiro, o papel do professor, é o olhar, observar, o enxergar, né. Eu acho que o papel do professor, pensando no contexto da saúde mental, é identificar, desvios da curva, né, desvios, tanto em relação ao comportamento do aluno, comparando dele com ele mesmo, né, então assim, o aluno que é mais extrovertido, determinado período ele fica um pouco mais quieto, isso é um sinal de alerta, né, é ele com ele mesmo. Eu acho que das demandas que você traz a respeito da turma inteira, se a turma inteira está demonstrando um tipo de sinal, eu acho que isso é um alerta talvez para a estratégia pedagógica que está sendo utilizada. Eh, o professor Stanislau lá do Ame Sua Mente, ele colocou uma vez, uma estratégia que eu achei bem prática, né, e que talvez possa ajudar, que é dentro da lista de chamada, você colocando uma bolinha, uma verde, amarela e uma vermelha, e aí ir acompanhando esses sinais que são percebidos ao longo do tempo e ao longo das aulas, para avaliar se tem algum tipo de variação. Essa foi uma estratégia que ele sugeriu que eu achei interessante. Olhando na perspectiva, né, de engajamento do aluno, eu sou muito fã das estratégias ativas, né, a gente tem esse trabalho muito voltado para a questão do design centrado no usuário, do envolvê-lo no processo de construção das soluções, e eu acho que isso, de certa forma, dá um protagonismo talvez maior para o aluno, o que pode ajudá-lo no processo de envolvimento e de engajamento. Mas referente às percepções dos sinais em sala de aula, eu acho que talvez esse ponto de identificar, pontos de desvio, ele é importante. E eu acho que o segundo é não se cobrar, né, e buscar a ajuda de um profissional, sempre que for identificado qualquer tipo de questão que precisa ser trabalhada. E aí eu acho que tem a participação e envolvimento dos pais, a participação e envolvimento da direção da escola para efetivamente criar um mapa, criar um contexto daquela situação que foi observada pelo professor. Gostei muito de você mencionar, né, que o professor tem que tomar cuidado para não tentar se transformar num super-herói, assumindo muitas responsabilidades que não são dele. E essa ideia de pegar e ficar marcando, né, com bolinhas coloridas, se eu não me engano, na nossa apostila de projeto de vida, a gente dá para o aluno a sugestão dele fazer algo parecido, para ele conhecer a si mesmo, até para verificar, né, às vezes a gente está mal e a gente não consegue encontrar essa raiz, que pode ser uma grande diferença, né, entre uma tristeza saudável, algo assim que é importante eu aprender a lidar com ela, e uma melancolia, né, cuja causa me é desconhecida e pode virar um problema muito mais grave. E eu acho que tem um outro trabalho que a gente realizou junto com a SEC, que eles têm o caixa de ferramentas, indo um pouco nessa linha do ensinar o jovem a lidar com essas questões. E o caixa de ferramentas trabalha muito com essa questão da identificação dos sentimentos, né, do próprio jovem construir quais são as estratégias que eu posso usar para aliviar uma eventual situação de dor, um eventual sofrimento, como que essa estratégia ela é benéfica para mim, ela é benéfica para os outros, para ir auxiliando nesse processo de identificação de quais são as melhores estratégias que o jovem pode acionar uma vez que ele se encontra numa situação complexa. E o mesmo acontece com o professor. Beto, um dos pontos hoje bem discutidos, né, em relação à saúde mental, que envolve o ambiente escolar, é o uso dos famosos vapes, né, os cigarros eletrônicos, e também outras drogas, né, bebidas alcoólicas, etc.
Eu queria que você comentasse, a partir dos seus estudos, da sua experiência, quais são, né, os principais problemas relacionados ao uso dessas substâncias, de que forma elas afetam a saúde dos alunos e por que que crianças e jovens buscam esses recursos? Bom, esse definitivamente é um problema seríssimo. A gente fez agora, pelo CISM, pelo Centro de Inovação e Pesquisa em Saúde Mental, a gente está fazendo um desafio de inovação aberta para construir soluções relacionadas à temática de saúde mental. Para isso, a gente fez um mapeamento em 2 cidades aqui do interior de São Paulo, Jaguariúna e Indaiatuba, onde a gente mapeou quais são os problemas no contexto escolar, envolvendo prefeituras, escolas, as UBSs, enfim, as estruturas de saúde. E dos 3 temas, a questão do uso de drogas e o vape surgiu como um dos principais, né, além da questão dos sintomas depressivos e do bullying. Eu acho que o vape ele é extremamente danoso pela questão, da percepção de que ele é inofensivo, né, ele não tem aquele gosto forte da combustão do cigarro, né, muitas vezes ele tem um saborzinho, gostoso, ele não precisa do isqueiro para acender, né, então acho que para o jovem é algo um pouco mais, palatável e acessível para fazer uso disso. E o grande problema do vape é que ele tem nicotina e tem uma série de outros produtos, lá dentro que causam prejuízos seríssimos para a saúde, né. Tem muitos estudos colocando da questão da nicotina, estudos laboratoriais, que elas podem, reduzir a resiliência, não a resiliência, né, reduzir a resistência a situações de estresse, né. Então, assim, com o uso continuado, isso foi observado, por exemplo, em filhos de mães, que fumaram durante a gestação. Então ela pode reduzir essa resistência a situações de estresse, sem N outras, questões que podem estar envolvidas. E, a nicotina ela é um efeito, ela tem um efeito de vício, né, então, acho que a grande questão do vape, são todos esses contextos, e muitas vezes, uma vez que o vício está estabelecido, ela acaba sendo utilizado como uma válvula de escape. Então eu estou ansioso, eu vou, fumar o vape, porque o vape me deixa um pouco mais tranquilo, só que isso é um ciclo vicioso, né, e definitivamente isso precisa ser trabalhado. Qual que é a forma, né, que a gente enxerga que isso, pode ser trabalhado junto com os jovens? A primeira questão da conscientização, a informação, né, do dano que isso causa para a saúde. Existem, algumas técnicas na questão para reduzir a adicção e trabalhar com questões de uso de substância, que incluem, por exemplo, a questão da terapia cognitiva comportamental, né, e como que isso pode ser trabalhado. Tem técnicas também, de, contingência, né, de recompensas. Olha, então se eu garantir que você não usa, você tem uma recompensa, que entra também dentro dessas estratégias comportamentais. Mas eu acho que o principal ponto é a informação. E uma sugestão é talvez trazer essa dinâmica e esse debate para que os próprios jovens construam essas campanhas para reduzir o uso desse tipo de artifício, uma vez que eles percebam o dano que isso causa para a sua saúde. Visitando as escolas parceiras, eu percebi no começo desse ano que esse era um dos temas mais importantes para a coordenação, principalmente. Relatavam, né, que inspetores, professores acabavam tendo que vigiar, entre aspas, os alunos, porque eles tentavam escapar da aula para fumar o vape no banheiro, por exemplo. Então, como que você controla uma situação dessa, né? Algo muito complicado. E uma coordenadora até mencionou comigo que ela foi conversar com o aluno, né, que estava fumando vape, e chamaram os pais à escola para conversar, né, para saber, para falar que o filho, né, estava usando o vape, e a família disse que sim, eles que compraram para o filho. Então, quando você menciona orientação para jovens, né, eu acho que também a orientação deve ser aos pais, né. Não, sem dúvida nenhuma, né, acho que os pais têm um papel fundamental dentro da educação dos filhos e, infelizmente, o que a gente escuta, talvez, não sei se é a realidade de vocês, mas passou ali do 6º ano, existe meio que um lavo minhas mãos, né, Uhum. já é um pseudo adolescente adulto, já é responsável, e eu acho que essa questão da sensibilização da família, ela é essencial,
né? A escola não pode assumir esse papel de educação, né? A educação ela tem que ser compartilhada e principalmente direcionada pelo que os jovens têm em casa, pelos exemplos que eles têm em casa. Sem dúvida. E também tem uma estratégia de marketing que é muito eficiente, né? Algumas bebidas que são super fortes, elas têm um gosto mais adocicado, são bebidas que têm aquelas cores mais jovens, um verde, um azul, e isso cria uma sensação de que não faz tão mal quanto uma bebida voltada para o público adulto. Acho que a mesma coisa com vape, né? Aquele cheirinho doce, não precisa acender, traz uma sensação de que aquilo não é um cigarro, mas a substância ela é tão tóxica ou até mais, né, do que alguns cigarros. Bom, a gente sabe, né, que as drogas elas trabalham uma espécie de uma manipulação no sistema de recompensa do nosso cérebro, o que faz com que elas tragam algo que a gente associa ao prazer. E muitas vezes, ignorar isso ou dizer para os jovens que isso daí não acontece, vai só com uma grande mentira e acaba fazendo com que a gente perca ainda mais a confiança deles. Por outro lado, né, a gente sabe, e vocês reforçaram muito bem isso, que tem muitas drogas que dão uma sensação de inconsequência. Ah, aparentemente não faz tão mal assim. Pensando não na questão médica, né, mas em sala de aula, nós professores temos uma grande responsabilidade que é, em alguns casos, nos dá a sensação de que a gente poderia oferecer algum tipo de prazer mais legítimo aos alunos. Você falou que é muito importante a gente trabalhar um sistema de recompensa com eles. É muito importante que a válvula de escape não seja algo tão danoso. Eu fico pensando, né, em que medida as nossas aulas podem trazer uma recompensa intelectual, o prazer pelo aprendizado. Aqui, por exemplo, a gente está conversando, não sei se há 15, 20 minutos, eu estou com muitas anotações nas minhas folhas, né? Tanto que eu não estou seguindo as questões que eu havia criado previamente. Por quê? Porque eu sinto prazer em escutar e aprofundar algo que eu não conheço muito bem. Como que a gente pode pegar e fazer o aluno ter também esse tipo de prazer, não necessariamente para substituir, porque as coisas não são tão simples, mas para que ele se sinta menos tentado a esses prazeres superficiais que acabam trazendo tantos danos? Eu acho que o primeiro ponto é a questão do diálogo e da conversa. O que eu vejo muito nos adolescentes, eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos, mais ou menos nessa idade de 12, 16 anos. Eles querem muito se afirmar, eles querem muito ser os protagonistas da própria história. E o trabalho que a gente está fazendo junto com as escolas, ele vai um pouco nesse sentido. Então, a partir do momento que você dá a oportunidade do jovem tomar a frente nesse processo de construção, o nível de envolvimento dele é muito maior, porque ele sente que ele tem o controle, né? É a questão do vape. O vape, se ele fica simplesmente numa repressão, 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 o jovem vai olhar que, isso é proibido, é melhor ainda, enfim, ele vai achar mais interessante aquele momento. Agora, se ele tem um esclarecimento, se ele tem informação, e se ele participa desse processo de construção, e eu acho que isso pode ser realizado dentro da sala de aula, né, de estabelecer quais são os objetivos que a gente tem junto com a disciplina, quais são os caminhos que podem ser construídos junto com os jovens para que esses objetivos sejam atingidos. Isso é algo que a gente trabalha muito e tem dado muitos bons resultados, justamente por essa questão do senso de pertencimento e de construção a partir do interesse de uma vontade do jovem. E aí acho que assim, o nível de criatividade de uma sala de 20, 30 alunos, ele é muito maior do que o nosso, né? Da gente querer pensar alguma coisa interessante que talvez não esteja tão ligado à dinâmica e à realidade, né? E as questões que interessam para eles. Uhum. Olha, eu tô lembrando também de uma coisa que você falou lá atrás, né? Sobre a questão assim, da compreensão dos nossos próprios sentimentos. Eu me lembrei de um filme que tem na Netflix chamado Inside. É uma espécie de um show de comédia em que tem um comediante que tinha ficado alguns anos com depressão e quando finalmente ele ia voltar para os palcos veio, em 2018, a pandemia. Então ele ficou preso na casa dele e ele resolveu criar, aparentemente sozinho, esse show de comédia. É um show de comédia muito estranho, porque por mais que ele esteja lá contando piadas, cantando músicas divertidas, etc e tal, ele começa a revelar pra gente nas camadas do seu discurso que ele está enfrentando uma grande depressão.
Parece até aquela história do palhaço depressivo que faz os outros rirem, mas ele mesmo está muito mal. E quando a gente trabalhou esse filme no clube de cinema, uma das coisas que os alunos falaram foi desse poder, essa generosidade da pessoa que às vezes não está se sentindo tão bem, mas ela assume um compromisso de tentar, entre aspas, contaminar positivamente os outros. Nesse sentido, né, quando a gente vê o adolescente compreendendo, a mente é algo muito complexo. A mente não é uma coisa linear, nem sempre eu vou estar 100% bem. Às vezes eu vou ter que saber lidar com essas adversidades. Algo que você parece que tem uma preocupação muito grande, né, com os jovens, é justamente ajudá-los a compreender como que funciona propriamente e como lidar com essas frustrações. Esse acho que é o principal objetivo, para a gente estimular nos jovens é ter esse autoconhecimento, né, a identificar quais são os sentimentos, quais são as emoções, quais foram as situações e como que essas situações mexeram com eles, e ao mesmo tempo garantir que eles não se sintam sozinhos. Acho que esse é o ponto fundamental, né, o como que eu crio espaços de diálogo, seja dentro, seja fora da escola, para que os jovens não sofram sozinhos. Legal. Rodrigo, na sua pergunta você menciona a questão da imagem, né? De como a criança, o adolescente, ele se projeta para o grupo. E acho que hoje um tema muito importante também é o uso de redes sociais. Eu me recordo até de um documentário que também está na Netflix, que é o Dilema das Redes, que mostra o quanto um uso tido como não tão, né, eficiente de rede social pode levar o jovem a desenvolver alguns problemas, algumas distorções da própria realidade. Queria que você comentasse, Beto, que uso é esse de rede social que se faz que pode prejudicar o jovem e de que modo ele poderia usar as redes sociais, né, Instagram, TikTok, para desenvolver certas habilidades socioemocionais, de que modo ele pode não cair, então, nessa cilada da comparação ou ansiedade em relação ao outro. Bom, vamos lá, essa é uma pergunta de milhões, mas, vou colocar alguns pontos aqui. Primeiro algumas referências, né. Existe um movimento, um grupo que chama SaferNet, que trabalha justamente pelo uso responsável das redes sociais. O próprio Instituto Vitaly, que também é parceiro, né, do Vertentes e também da Sob Good, trabalha essa questão com os adolescentes. Ah, a forma como as redes sociais funcionam, infelizmente, elas direcionam para esse tipo de prejuízo, para essa questão da comparação. E aqui eu vou dar um contraponto de uma rede social, que tem um mecanismo muito mais próximo com esse que a gente fala, né, dos interesses, do dar o protagonismo, de criar a partir de um interesse próprio, que é o próprio Pinterest. E o Pinterest tem um estudo mostrando que, ele ajuda até na questão da saúde mental, porque ele foge um pouco dessa rotina, das redes sociais tradicionais, da comparação, e ele vai na linha do que me interessa e até onde eu posso buscar referências sobre um tema que me interessa. Então, assim, a pessoa ela não está usando, eu estou fazendo propaganda aqui, mas é que eu achei interessante um pouco da dinâmica. Ela não vai na linha do que os outros estão fazendo, que eu não tenho, que eu não tô, ela não cria esse senso do fear of missing out, né, o FOMO, e ela vai a partir eu vou cavar em cima de alguma coisa que para você é interessante, eu vou te dar referências de que para você é interessante sobre aquele tema Essa específico. não é uma rede que oferece um conteúdo, né? Você vai atrás do conteúdo. Você vai atrás do conteúdo de acordo com os seus interesses, e ele vai te dando as referências. Eu quero fazer uma reforma em casa, eu preciso fazer um trabalho na escola, em cima daquele tema, ele vai te dando esse tipo de conteúdo. Mas assim, eu acho que para adolescentes, eu acho que um ponto importante é a questão da frequência de uso, né? O quanto tempo aquele jovem fica dentro daquela rede social e fica consumindo aquele tipo de conteúdo, e qual que é a contrapartida que ele tem, né? Quanto tempo ele tem de espaços verdes, de jogar com os amigos, enfim. Aí eu acho que tem uma questão também de tempo que é utilizado dentro das redes. Acho que tudo, se for usado com uma certa discrição, com parcimônia, não tem tanto problema. O problema é quando aquilo acaba virando a vida do jovem. E aí, por exemplo, a gente tem a questão do bullying,
que é escancarado pelas redes sociais, né? A gente, quando ia na escola, a gente sofria bullying, só que o bullying na nossa época, ele terminava na escola, ele não continuava depois nas redes sociais, ele não multiplicava para outros ambientes sociais. Então, se eu tinha a turma da escola e eu tinha a turma que morava perto de casa, muitas vezes eram grupos separados, né? E hoje em dia, todo mundo acessa a rede social. Então, esse impacto ele é muito mais danoso por essa questão do alcance que isso pode ter, né? Eu enxergo que o uso de rede social ele é bem complicado, porque para nós adultos já é difícil ter um uso com parcimônia, com responsabilidade, né? Tem várias ferramentas hoje que te permitem monitorar, olha a metacognição aí de novo, o uso de rede social e outros aplicativos. Você pode bloquear depois de um Sim. certo tempo o Instagram, o TikTok. Então eu percebo, né, que nas nossas tarefas diárias, quando a gente sente um pouco de tédio, um pouco de cansaço, é muito natural que a gente busque a rede social para gerar uma recompensa instantânea. Sim. É mais divertido olhar um vídeo engraçado, ver o que seus amigos estão fazendo, do que ter que lidar com as suas tarefas, né, cotidianas. Então imagina para uma criança, para um adolescente. O trabalho de orientação ele tem que ser realmente preciso, né, porque eles não têm a maturidade, o discernimento de perceber até que ponto essa prática ela está sendo exagerada, né. Eu acho que você trouxe um ponto fundamental, né? Acho que para muitos adultos isso também tem um aspecto danoso. E quando você vai ver, você ficou 1 hora ali e o que produtivo foi isso Exato. o que te trouxe em termos de benefício. Às vezes é legal você ver um vídeo engraçado, tá ok, mas você perder a sua, você deixar de fazer, de cumprir com as suas responsabilidades, aí isso acaba se tornando um problema. Bom, eu não tenho mais perguntas, né, até porque já nos avisaram do horário, mas eu tenho uma constatação, né, com base no estudo que você nos apresentou, sobre a importância, né, de o indivíduo, ele ter um maior controle sobre suas ações, compreender, né, as implicações da liberdade de escolha, ele também vai assumir as responsabilidades, ou ele pode até fingir que não, mas ele vai ter que arcar com as responsabilidades dessas decisões. E mesmo pensando em redes sociais, ele pode fazer um uso um pouco mais inteligente, um pouco mais hábil, desde que ele saiba dosar de forma equilibrada tudo isso. Na descrição do nosso episódio, a gente conta, né, que a etimologia da palavra saúde remete à noção de inteiro. Então, alguém, né, que impede a si mesmo de aproveitar da melhor maneira inúmeros aspectos da vida, acaba não sendo etimologicamente saudável. E é muito importante, né, a gente ajudar os jovens a pensar em estratégias para alcançar isso. Beto, queria então agradecer sua presença, acho que foi bem esclarecedor. Acho que professores, coordenadores que ouvem esse podcast, que com certeza vão ter mais ferramentas para lidar com o assunto, né? Um assunto tão delicado que às vezes a gente lida com uma situação como essa e não sabe como agir. Então acho que pelo menos você soube orientar a gente a diminuir um pouco a expectativa, a ansiedade, né? Sobre chamar a responsabilidade somente para o professor. Eu acho E que ao foi bem mesmo bacana. tempo nos alimenta uma forma positiva, né, de, vamos dizer assim, né, de preocupação, esse desejo de querer conhecer ainda mais sobre o assunto tão delicado. Então, Muito obrigado, gente. Só queria deixar 2 pontos finais. Acho que o primeiro é urgente uma questão da valorização do professor, né? O professor não pode ter essa sensação de isolamento dentro da sala de aula, e isso passa de uma responsabilidade também para a gestão escolar, da comunidade, da rede de apoio, do engajamento dos pais, né, de olhar o professor sem tanto peso de que não é inerente ao papel que ele tem que desempenhar. A segunda questão é a própria definição de saúde mental. Saúde mental não é a ausência de doença. Saúde mental é como que eu lido com as questões do meu dia a dia e eu consigo desempenhar as atividades que eu me proponho, né? Então, assim, não é porque alguém tem algum tipo de questão de saúde mental que ela é uma pessoa que não tem uma saúde mental. E isso, o que a gente trabalha muito, precisa ser abordado desde a primeira infância, desde a gestação, com os pais, para que a gente aprenda a lidar com as nossas emoções, para que a gente não se isole, para que a gente não absorva muito peso, para que a gente não sofra sozinho e a gente saiba procurar ajuda. E o mesmo acontece com os jovens, os professores, com todos nós. Valeu, gente. isso aí, Beto, Obrigado. muito obrigado.
Dessa forma, a gente termina mais um episódio do podcast Educação na Mesa, hoje com o tema da saúde mental. Queria fazer um lembrete para você seguir o nosso canal no YouTube, lá tem bastante material bacana, inclusive os episódios antigos. Muito obrigado e até a próxima.